Bora falar do Flamengo, que fechou a contratação do De La Cruz, uruguaio que estava no River Plate. Aí o Scarpa continua na mira, mas o Atlético Mineiro também está nessa jogada. E aí a gente vai ter Pulgar, Thiago Maia, Alan, Gerson, Arrascaeta, De La Cruz e Vitor Hugo, sem contar o Everton Ribeiro, que ainda não renovou, e talvez com o Scarpa. Como é que o Tite vai montar esse meio de campo, Rodrigo? Vai sobrar jogador bom aí, hein? O Thiago Maia, por exemplo, já era reserva, né? E sabe-se lá se vai ficar para a temporada que vem. Ele não acabou uma temporada muito mal e a torcida meio que tá querendo que ele saia, né? Embora ele tenha tido boas passagens em determinado momento, ele veio numa temporada ruim. O Tite vem armando, botando o Gerson para jogar de segundo volante. Eu acho até meio discutível, porque o Gerson não tem aquela pegada toda. Se for isso, seria, eu acho que Pulgar, Gerson, De La Cruz e eventualmente ali o Arrascaeta. Não é exatamente um losango, né? Porque às vezes ele joga muito do lado do atacante, ali na frente. Você tiraria um jogador de lado, que provavelmente seria o Luiz Araújo, e manteria o Cebolinha na esquerda. Assim, olhando hoje, ainda sem saber se vem algum outro jogador, seria uma armação Pulgar, Gerson, De La Cruz, e aí Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. Hoje, né? Olhando com o que tem disponível hoje. Agora, se disponível, né? O De La Cruz já fechou a contratação, mas ainda não está oficializado e tal, mas a gente sabe que já está fechado. Agora, se vier jogadores como Scarpa, por exemplo, é uma posição que o Tite estava pedindo outro jogador de ponta direita, além do Luiz Araújo, né? Então, provavelmente os dois disputariam ali uma posição pelo lado direito. Então, acho que a ideia, talvez, do Scarpa seria algo nesse sentido. O Thiago Maia provavelmente vai ser reserva, se ficar, ou então vai ser negociado, e o Alan certamente vai ser reserva. Então, tem aí tem que ver se esse time vai, se com o De La Cruz e o Gerson você vai conseguir melhorar a combatividade ali e ter um time tão competitivo sem a bola quanto é com a bola. É uma tarefa aí para o Tite, senão ele vai ter que arrumar um outro volante, que o Flamengo certamente vai tentar contratar mais um volante além disso, e aí vai ter que tirar alguém do time, se ele não conseguir compor. Mas pelo que a gente viu do final da temporada, ele deve tentar usar o Gerson como segundo volante. Agora, outro ex-Palmeiras que também interessa ao Flamengo é o lateral esquerdo Matias Vinha, né? Como você falou, que pertence à Roma, mas está emprestado para o Sassuolo. Ele chegaria para o lugar do Felipe Luiz, que se aposentou. E aí, Rosa, se o Vinha chegar, vai ter um consulado uruguaio, praticamente, com De La Cruz, com Varela e com Vinha. Haja mate. Haja mate. Só que assim, às vezes a gente é visto como corneteiro, às vezes a gente é chamado de clubista. Me incomoda muito me incomoda muito essa contratação do De La Cruz. O Rodrigo que é mestre nisso, em valores, assim, eu vi os valores da contratação. Não sei se de repente o Flamengo precisa de um jogador como esse. Ele não é um jogador que vai resolver todos os problemas do Flamengo no meio de campo. O Flamengo tem um dos melhores meio de campo do futebol brasileiro, quiçá do futebol sul-americano. O De La Cruz é mais um ali nesse bojo todo, né, de tantos jogadores. Bem, o time vai falar assim, os campeonatos são longos, mas fica assim, muito jogador bom perde lugar ali, fica assim, e jogador bom de biquinho, é difícil você controlar. Bem, o Tite vai lá, o Tite é um mestre, é um cara que sabe gerir grupos, mas assim, gera um zum interno de jogador hoje dentro, muito jogador bom ali que vai ficar na reserva ali desse Flamengo. Mas, e o Vinha, Você preferia que tivesse um monte de jogador ruim, Rosa? Eu acho que quando tiver um elenco, um monte de jogador. Eu preferia que um elenco, um monte de jogador ruim. É melhor aqui que é para poder armar o time podia ser pro ano seguinte. Não vamos chegar a esse ponto. Eu tô dizendo o seguinte, que o Flamengo cria muitas opções, investe, infla o seu elenco. Óbvio que eu não vou querer jogador ruim, até porque, né, Rodrigo, como a gente nos nossos times, como a gente já viu que tinha um ou dois jogadores bons e um pacotão de jogadores que, como diz um amigo meu, jogador ruim, o problema é que uma hora ele entra, entendeu? Mas assim, eu tô jogando, se não é um grande número de jogadores, assim, com muitas opções, que podem, numa hora ou outra, o jogador ficar ali desanimado, o jogador ficar descontente, e se não é, de repente, mesclar um pouco, às vezes, jogadores
oriundos das categorias de base, assim, é uma opinião minha, eu acho que os valores são muito altos que o Flamengo investe, mas tem dinheiro, né, o dinheiro não é meu, mas enfim, agora o Vinha é um jogador que não vem bem também lá na temporada, desde que ele saiu do Palmeiras já rodou, foi para Roma, da Roma foi para o Nottingham Forest, agora está no Sassuolo. Aqui na seleção ele vinha jogando de terceiro zagueiro, às vezes jogava o Piquerez mais como ala esquerdo ou mais como lateral esquerdo, só que ele conhece o futebol brasileiro, tem essa experiência toda, é um jogador que eu gosto muito, o Flamengo já com a saída do Felipe Luiz pode trazer um jogador com a experiência dele, e pode ser também que para a carreira dele, para o ressurgimento dele do futebol, pode ser uma boa voltar ao futebol brasileiro, que aqui ele conhece muito bem, já que na Europa ele já ficou num pinga ali e não conseguiu se firmar. Essa é uma contratação que eu acho que vai encaixar muito bem ao Flamengo, e é o jeito que o Tite gosta de montar suas equipes, até porque ele pode também fazer como zagueiro e também fazer como lateral esquerdo. Boa. Vamos falar sobre o Palmeiras? Só vou reforçar o pedido de likes, que eu tô tomando bronca aqui, porque falaram que tá baixíssimo o número de likes. Se a gente chegar a uns 1.500, eu conto uma história boa de bastidores envolvendo Guardiola, hein? Olha lá, hoje vale a pena os likes. Tem reforço chegando no Palmeiras, hein? Ontem o clube anunciou a contratação do atacante Bruno Rodrigues, que estava no Cruzeiro. Ele estava despertando o interesse de vários clubes, né? Mas aí o Palmeiras, que não era apontado como favorito, anunciou por SMS para os sócios torcedores a chegada dele. Ele tem 26 anos, acertou o contrato até o fim de 2028, e esse ano no Cruzeiro marcou 13 gols e deu 7 assistências, e já fez dupla de ataque com o Breno Lopes lá no Joinville de 2017. É uma boa contratação, Rodrigo? Acho que é um bom nome, sim. Era um jogador que estava bastante disputado, fez uma temporada pelo Cruzeiro, apesar da má fase do Cruzeiro, o ataque do Cruzeiro é um problema, né? Não fazia gol e tal, mas o Bruno Rodrigues tem um número, acho que 13 gols na temporada passada. É um bom jogador, se mexe bem. Eu acho que o Palmeiras estava precisando ali de mais opções também no ataque. Acho que tem já algumas opções, inclusive os garotos que vêm da base, mas ao contrário do Rosa, eu acredito que é bom ter várias opções no ataque e no meio de campo, enfim, para você poder trocar sempre. A gente viu na temporada passada, por exemplo, quando o Dudu se machucou, o Palmeiras ficou meio perdido ali para achar o Abel, né? Ficou meio perdido ali para achar um jeito de funcionar do time. E aí eu acho que, por exemplo, tem um jogador como o Bruno Rodrigues, que eu acho, inclusive, bem versátil, porque algumas vezes ele jogou até de centroavante no Cruzeiro, às vezes ele joga de lado de campo também. Acho que é uma boa, sim. Era um jogador bastante disputado, não via os valores, enfim, eu não consegui ler em nenhum lugar assim exatamente quanto que o Palmeiras gastou, até porque foi meio surpreendente, né? O Bruno Rodrigues estava ligado a vários outros times e apareceu no Palmeiras. E é um jogador necessário para o Palmeiras, porque tem uma discussão ali, inclusive porque o Endrick vai embora no meio do ano, né? Então você vai ter uma lacuna ali no meio, não estou dizendo que ele vai substituir o Endrick, mas assim, é mais uma opção. Eu acho que você tem várias formas de montar, a temporada é muito longa, você precisa ter, para cada setor, eu acho que uma opção de 2 em cada posição ali para você, de bom nível. O Bruno vai ser um bom acréscimo para o Palmeiras. Agora, Rosa, tem torcedor palmeirense que ficou na bronca, né? Principalmente comparado ao que o Flamengo trouxe, né? O De La Cruz e os nomes que o Flamengo está colocando na roda, tipo o Scarpa e o Vinha. Você tocou no ponto, Edemiti lá. As redes sociais, antissociais, onde estavam em polvorosa. Realmente é isso daí, né? Quando eles balizam muito o Flamengo, né? Balizam qualquer movimentação que o Flamengo faz de mercado, o palmeirense fala assim, tá vendo? O Flamengo trouxe jogador tal. Então, assim, eu sempre brinco e falei, torcedores, calma, porque depois que o Palmeiras fez o ano passado, este ano, desculpa, eu já tô pensando em 2024, com esse elenco, que perdeu o Dudu, que perdeu o Gabriel Menino, que outros jogadores não renderam, e aí foi ter essa remontagem que o Rodrigo mencionou, do problema do Dudu. Então, assim, nessa questão, o Palmeiras não vai investir pesado igual os cofres do Flamengo. Vai ser essas contratações pontuais. Trouxe o Aníbal, que é uma aposta. O ano passado já fez uma aposta com o Richard Rios, e agora com o Bruno Rodrigues, que é um jogador também, gosto dele. Fiz o dever de casa um pouco para relembrar um pouco dele. Ele joga realmente meio de lado, às vezes de centroavante. É uma aposta, eu acho uma aposta boa, jogador abaixo de 30 anos, como o Abel gosta, que já conhece, já jogou também com o Everton. Ele é um jogador de potencial que se destacou num time que teve seríssimos problemas
de ataque, é um bom valor. É o estilo que o Abel gosta, gente. O Abel não gosta de jogadores já. Se você for chegar para ele e perguntar para ele se ele quer, por exemplo, um jogador acima de 30 anos, veterano, bom jogador, com currículo, por exemplo, ele não aceita, ele quer jogadores assim. Então, o Palmeiras tem que se acostumar com isso. O Palmeiras não vai trazer jogador de renome, jogador de cara. Você gosta de estar falando do Cauli, tem o Cauli, assim, são esses jogadores. Serão mais duas contratações, que a Leila prometeu que serão 4 contratações para começar a temporada. Faltam 2. Outra coisa que está pesando um pouco no Palmeiras nesse momento é a questão do patrocínio, porque o São Paulo e o Corinthians estão perto de anunciar um patrocínio muito maior e o Palmeiras continua com os mesmos 81 milhões de reais anuais que a Crefisa paga desde 2019. Aí o Danilo Lavieri contou ontem no UOL que o aumento na arrecadação dos rivais está pressionando a presidente Leila, que também é a dona da Crefisa. É justa essa cobrança, Leila, agora, Rodrigo? Sim, é justo. Acho que tem um problema ali de conflito de interesse. Todos os patrocínios. A gente, às vezes, tem momentos que os patrocínios estão depreciados, né? Digamos assim, muito no futebol brasileiro, eles estão lá embaixo os valores. Mas não é o caso dos últimos anos. Com a entrada das casas de aposta, você teve uma subida exponencial aí dos valores de patrocínio. E o Palmeiras, que já teve o maior patrocínio de camisa do Brasil, ficou para trás, porque tem um contrato que está ali parado em 81 milhões. É um contrato que hoje já foi o mais valioso, já foi passado pelo Flamengo, já está o contrato hoje do Corinthians, se você pegar todas as propriedades, já ultrapassou e vai ser maior no ano que vem, e agora você ainda tem o São Paulo chegando perto. Então, assim, fica em discussão. Por que você assinou um contrato de 3 anos sem reajuste significativo? Assim, para o clube não faz sentido. Ele está ficando para trás de uma receita muito importante, enquanto os outros estão. O São Paulo pode assinar em 3 anos, né? A Superbet, a primeira informação que eu tinha era de que ia ser 2 anos, mas pode ser que seja 3. Mas já é num valor muito mais alto, né? Porque é só o Master. Vai ser 50 milhões, 52, 52 no total e 50 no líquido, né? Do que vai para o São Paulo de fato. 50 milhões, você provavelmente vai passar a camisa do Palmeiras. Você pegar ali as outras propriedades, Manga e tal, atrás, você possivelmente vai passar a camisa do Palmeiras. Então, acho que é uma pressão pertinente. Acho que poderia, inclusive, conversar. O problema é, a Leila vai perguntar para a Crefisa, e aí, Leila, você acha que não precisa de um reajuste aqui? A Leila vai responder, não, acho que o valor está muito bom. Então, não sei o que. Meio complicado, né? E aí, Rosa, o que você acha? Exatamente isso. A Leila vai perguntar para a Leila qual é o patrocínio, e ela já falou, ela não, esse tipo de pressão, ela sabe que há um problema que é gigante no Palmeiras, é esse controle total que ela tem sobre todas as decisões do clube, entendeu? Ela não vai dar ouvidos a ninguém, a torcida vai falar, vai chiar, o mercado vai pressionar lá ao ponto de falar que ela precisa melhorar esses acordos, mas para ela tá, eu vou dizer assim, beira entre aspas, ditatorial. Ela que fala, ela que não tem uma pressão interna a ponto de fazê-la mudar de ideia. Às vezes ela fala assim, mas traz alguma oferta, e ela nem aceita ou discutir que vai mudar, que tem que fazer reajustes. É o que está em pauta ali, pronto, acabou. O Rodrigo pontuou bem essa coisa do conflito de interesse que leva essa coisa do Palmeiras ficar para trás em questão até da marca Palmeiras. Então, assim, a marca Palmeiras, em valores, ela acaba sendo menor do que os outros clubes. Mas como fazer quando se ela tem o domínio de conselho, domínio de tudo, de todos os acordos que são feitos? Até porque esse ano é um ano, para você ter uma ideia, é um ano eleitoral, eu já falei isso aqui, falei isso ontem, a gente já vai ficar de olho, todos nós gostamos disso, é um ano eleitoral. O máximo que ela vai fazer, ela está fazendo um projeto dela ser candidata única no final do ano que vem, de outubro. A tendência é que isso aconteça mesmo, ela seja candidata única ao triênio 25, 26 e 27. E o máximo que ela vai fazer é contratar jogadores. Esse vai ser o grande investimento dela, ela assim, patrocínio
A tendência, por muita gente que eu converso, Domitila, Rodrigo, é que não altere nada, até porque ela tem controle total sobre a situação política e econômica do Palmeiras. Qual